irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 a 20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Oremos. Ó Pai Santo, mais uma vez aqui, Senhor, na tua casa, estamos reunidos louvando o teu excelso nome. E agora, Senhor, na hora mais importante do culto, onde toda reverência deve ser dedicada, hora de entregar a tua mensagem. Nós te pedimos, Senhor, ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvi-la. Tem misericórdia do teu servo, Senhor, ungindo-o para que traga a tua mensagem do jeito que tu queres. Em nome de Cristo. Amém. Podem sentar. Nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando de onde deve vir a nossa alegria, de onde é que deve vir a verdadeira alegria, quando ele diz: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus Cristo estava dizendo aos seus discípulos, dizendo a nós, que não é por expulsar demônios, não é por fazer isso ou aquilo que nós devemos nos alegrar. Mas a grande alegria é a certeza de que o nosso nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, por que nós devemos ficar alegres aí? Porque aí nós passamos a ser contados entre os eleitos de Deus, entre aqueles que vão habitar nos céus, aqueles que acreditam em Jesus e mostram no dia a dia da sua vida que o poder de Satanás não existe para eles. Quando ele diz: eu via Satanás, ou seja, ele caiu do céu como um relâmpago durante esse ataque fantástico, e então percebi a destruição da força e da esperteza de Satanás, de maneira que ele não seria capaz de fazer mal algum a qualquer um que acredite em mim. Como eu falei de manhã, estou reforçando hoje à noite, Satanás não tem poder algum sobre aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Aqui
são palavras do próprio Jesus Cristo. Toda a força de Satanás é destruída. Toda a força de Satanás é abatida e jogada para longe de todos aqueles que acreditam em Jesus. É por isso que Jesus diz: eis aí vos dei autoridade. Eles têm literalmente autoridade, os cristãos, os verdadeiros, aqueles que acreditam em Cristo, têm o antídoto, a autoridade contra todo o veneno que o mundo destila como instrumento de Satanás para atrapalhar a nossa vida. No último capítulo de Marcos, a autoridade é tão grande que é dito: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Não tem jeito de Satanás nos atingir, se nós acreditamos e continuamos firmes ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua no texto: desse modo, as serpentes, os escorpiões, que são citados aqui como a esperteza de Satanás, venenosa dos demônios, seja claramente expressa, e o mal tão prejudicial causado por Satanás é evitado, é colocado para longe daqueles que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa autoridade que Cristo está dizendo que Ele dá àqueles que acreditam nele, já é expressa no Salmo 91, quando diz: pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o leãozinho e a serpente. Meus irmãos, Jesus Cristo nunca escreveu um livro, nunca escreveu nenhuma monografia. No entanto, milhões de livros são escritos a seu respeito. A única vez que a Bíblia relata Jesus Cristo escrevendo, ele estava escrevendo na terra. Ele estava escrevendo no chão. Isso está em João capítulo 8, versículos 6 a 8. E isto diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Jesus Cristo escreveu sobre uma coisa de grande importância. Ele falou sobre a coisa mais importante na qual nós devemos pensar. Eu preguei de manhã sobre a salvação que Ele nos dá. E Jesus Cristo aqui, Ele está falando sobre aquilo que deve ocupar as nossas mentes. É o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos considerar este assunto de algumas maneiras para que ele possa ficar claro na mente de cada um daqueles que nos ouvem. Em primeiro lugar, a importância dos nossos nomes estarem inscritos no livro do céu. Estarem escritos nos céus. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, ele diz:
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, nos céus, na vida eterna, na Nova Jerusalém. Só adentrarão as portas da Nova Jerusalém, local onde Cristo está preparando lugar para nós, aqueles que de fato tiverem os seus livros, somente aqueles que tiverem os seus livros inscritos no livro da vida do Cordeiro. É o que nós estamos vendo aqui, de acordo com este texto de Apocalipse, somente entrarão na Nova Jerusalém aqueles cujos nomes estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o que nós devemos aprender? Que não é suficiente ser religioso. Não é suficiente ter uma boa filosofia de vida. Não é suficiente ter um credo religioso. Não é suficiente ter uma importante tradição. Até não é suficiente conhecer muito a respeito de Jesus Cristo. É possível a pessoa ter tudo isso e não ter o seu livro inscrito no livro da vida do Cordeiro. No livro da vida do Cordeiro há muitos livros famosos. Quantos livros não têm passado para a história? Este é um livro diferente. Este é um livro que a gente não vê nem grande preocupação sobre ele na igreja. As pessoas fazem e acontecem. Elas não lembram que aquilo que elas estão fazendo denotam que ela não está escrita no livro da vida do Cordeiro, quando Cristo diz que é a coisa mais importante, que deve nos dar mais alegria. Portanto, meus irmãos, é necessário, é preciso, é indispensável que o nosso nome esteja escrito ali. Do contrário, nós não podemos entrar na cidade de ouro e cristal. Não vamos entrar, vamos para outro lugar. Vamos para o inferno. Pense nisso. Reflita sobre isso. E a pergunta é: você está convicto de que seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro? Como é que eu sei? A Bíblia ensina, como você sabe. Você precisa acreditar firmemente em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ter uma vida submetida a Ele, ser servo dEle, ser submisso a Ele, seguir sua orientação, obedecer todos os seus mandamentos. Então, meus irmãos, este é o assunto mais solene que nós podemos tocar neste mundo. De mais solene, sério, grave, mas palpitante, que dará alegria àqueles que acreditam de fato em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a importância que devemos dar aos nossos nomes, se eles de fato estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em segundo lugar, há um perigo a gente passar a vida todinha frequentando a igreja e levando uma vida igual às pessoas do mundo, sem a luz brilhar em nós. O grande perigo dos nossos nomes não estarem inscritos ali. E o apóstolo João, no livro do Apocalipse, nos alerta, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida do Cordeiro,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só tem dois lugares: ir para o céu ou para o inferno. Não tem uma terceira via. Não tem uma terceira alternativa. É interessante, meus irmãos, que nós não temos esse assunto como a principal pauta da nossa vida. Assunto tão importante, por demais importante, não tem sido a pauta do dia a dia da nossa vida. Muitos, inclusive, de dentro da igreja não têm levado muito a sério as coisas que Deus diz que são sérias. Muitos têm até brincado, tem até pastor brincando na hora de trazer a mensagem de Deus no púlpito, contando piada. Isso é um absurdo, é coisa do diabo. E nós ficamos deixando para lá os assuntos mais importantes, a pauta mais importante na vida cristã, que é estar inscrito no livro da vida do Cordeiro. Que tristeza ver grande parte da igreja agir assim. Muitas pessoas agirem assim. Há uma triste história na Bíblia de alguém que pensou e agiu assim com as coisas de Deus. Esse fato é contado no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 19, versículo 14. Então, saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. A semelhança dos genros de Jó, há muita gente gracejando dentro da igreja. Há muita gente brincando de ser crente. Há muita gente falando das coisas de Deus misturado com brincadeira. Falta de seriedade, falta de cerimônia, falta de reverência. O texto de Apocalipse que nós acabamos de ler é muito claro. E se alguém for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado, não for achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do fogo eterno. Coisa triste, horrenda, terrível. Só tem dois lugares. Ou você está inscrito no livro da vida, ou você vai para o inferno. Portanto, meus irmãos, quem será lançado neste lago de fogo? A Bíblia diz. A Bíblia é muito clara em todos esses ensinamentos. Aqueles que não estão no livro da vida vão fazer companhia a Jezabel, vão fazer companhia a Judas Iscariotes, vão fazer companhia a Herodes, vão fazer companhia a Nero, a Pilatos. Ali ainda estão outros. Quais são os outros que estavam lá? A Bíblia diz: os mentirosos, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados. Meu amigo, você que está ouvindo a palavra de Deus nesta noite, este aviso é muito sério. E a Bíblia faz esses avisos com grande contundência. Ele está endereçado a mim e a você. Nós devemos prestar muita atenção. A Bíblia
diz que caso o nosso nome não esteja inscrito no livro da vida do Cordeiro, você está condenado a ir para o inferno. Ainda é tempo, nós estamos vivos. Ainda é tempo de mudar de vida, ainda é tempo de confessar os nossos pecados, de nos arrepender dos nossos pecados, de mudar as nossas atitudes e ter um procedimento diferente. Não é o que eu digo, é o que eu faço. É o meu procedimento que diz em quem eu creio. Há pessoas que não são capazes nem de vir 2 vezes à igreja no domingo. Essas pessoas fica difícil entender que o nome delas está inscrito no livro da vida. É o que a Bíblia nos ensina. A porta da graça ainda está aberta. Hoje é um dia aceitável, diz nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não brinque. Se você brincou até hoje com este assunto tão sério, não continue brincando. Jesus Cristo foi claro em dizer que o fogo do inferno não se apaga. Em Marcos capítulo 9, versículos 43 e 44, este assunto é tratado esse assunto é tratado de maneira muito séria. Vejam só, se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A importância de que nossos nomes estejam inscritos no livro da vida. O perigo dos nossos nomes não estarem ali. Em terceiro lugar, a alegria dos nossos nomes estarem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Alegria porque nós temos certeza que vamos entrar no céu. Temos certeza que vamos entrar na cidade de ouro e cristal. Jesus é muito claro quando ele diz, e o apóstolo João escreveu: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Quando Jesus Cristo diz que aquele que não nascer de novo, não se tornar uma nova criatura, não pode entrar no reino dos céus. Então nós entendemos que a primeira alegria que nós temos, a grande e a maior alegria que nós temos na vida é a certeza que vamos transpor esta porta, a porta de entrada dos céus. Entendo, meus irmãos, que outro grande motivo de alegria de poder entrar na cidade da luz é que, a partir daí, nós vamos viver de fato e de verdade 24 horas por dia, toda a eternidade com Cristo, na presença dele e com ele. É este o ensino da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Prestem atenção.
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Este é o estado mental daqueles que têm certeza de que seu nome está inscrito no livro da vida. É não ter medo da morte. É estar preparado para ir para um lugar incomparavelmente melhor do que nós estamos aqui. Portanto, meus irmãos, essa alegria, porque nós estamos pregando hoje à noite sobre isso, porque nós precisamos começar a gozar esta alegria agora. Aqueles que de fato creem em Cristo antegozam, começam a gozar a alegria da entrada no céu, por saber que seu nome está inscrito no livro da vida do Cordeiro. E qualquer hora que acontecer a partida, nós vamos para um lugar muito melhor do que nós já estivemos. Portanto, vamos começar a viver a vida eterna. Infelizmente, a maioria dos cristãos pensam no céu como uma coisa muito distante. É incrível. Não acreditam nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensam no céu como uma coisa quase inatingível, igual aos incrédulos, igual aos ímpios. O verdadeiro cristão que lê a palavra de Deus e crê em Cristo e acredita em Cristo, que Satanás não inocula o seu veneno, é exatamente aquele que tem certeza da salvação. E ter certeza da salvação significa um antigozo da vida eterna. Portanto, não devo andar churumingando pelos cantos neste mundo, porque me espera a maior alegria do mundo. Entendemos, meus irmãos, que esta vida é diferente. A vida do cristão é um prelúdio. Sabe o que é um prelúdio? Antes do culto se toca aquela música bonita, preparando os nossos espíritos para adorar a Deus. A nossa vida é esse prelúdio de entrada nos céus. A nossa vida aqui deve ser isso, o antigozo do céu. Logo, aqui nós podemos começar a desfrutar este gozo eterno, o antigozo. Nessa passagem e nesta mensagem que nós acabamos de apresentar, mensagem de Deus, são apresentadas 3 verdades que não devem sair da nossa mente. A primeira verdade, que é importante ter a certeza e gozar e se alegrar por isso. Jesus Cristo disse que esse negócio de expulsar demônios, de ter vitórias aqui na terra, é fichinha diante da alegria de ter certeza de que o nosso nome está
escrito no livro da vida do Cordeiro. Em segundo lugar, é muito perigoso, tremendamente perigoso, é muito triste, caso os nossos nomes não estejam lá. Não estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque aqueles que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo, aqueles cujos nomes não estiverem ali inscritos. Terceiro, o fato de sabermos que nossos nomes estão arrolados nos céus deve trazer ao nosso coração a maior alegria que um ser humano pode ter. Portanto, meu irmão, todos aqueles que estão me ouvindo aqui e através da internet, você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Ou você está dizendo por aí que tem certeza da salvação, tem certeza da vida eterna só para constar? Só porque todo cristão deve dizer isso? Isso não acrescenta nada à sua vida. Comece a partir de hoje a fazer exercícios espirituais, a ler a palavra de Deus, a se preocupar com isso. Porque na hora que o seu nome foi inscrito no livro da vida do Cordeiro, as preocupações vão começar a desaparecer e a alegria vai começar a invadir a sua vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar o salmo. Aliás, nós temos Santa Ceia.